Olá, bom dia. Então vamos lá. Eu trouxe duas provas, bora ver se eu consigo fazer as duas, tá? Primeira questão. Essa prova é de 2016. Esboce o gráfico da função f de x, y igual a y mais x quadrado, explicitando as curvas de nível e a interseção do gráfico com 0xz e 0yz, como também seu domínio e imagem. Então, exatamente como eu falei para vocês, né? Em prova, a gente não coloca gráfico de funções muito absurda, é mais para você mostrar que você sabe fazer, né? Então, vamos lá. Domínio da minha função. Essa aqui é uma função de duas variáveis, não tem nenhuma restrição, né, pela sua lei de formação, então automaticamente o seu domínio vai ser todo o R2, já que ela é de duas variáveis. Tá? Imagem da sua função. Isso aqui é bem fácil, né? Ó, se você faz o x0, fica f de 0y igual a y, que é a função identidade. Então, qualquer valor de y, a imagem vai ser idêntica a ela, né? Então, automaticamente, ele vai varrer de menos infinito até mais infinito. Então, automaticamente, a imagem dessa função é todos os reais. Tá? Então, só aí, ó, já seria um pontinho, né? Meio de cada. Curvas de nível. É você resolver a seguinte equação, f de x, y, igual a uma constante, onde esse c é um número real. Então, quem é f de x, y é igual a y mais x quadrado igual a c. Então, isso aqui é equivalente a você escrever que y é igual a c menos x quadrado. Então, as curvas de nível são parábolas com concavidade para baixo, né? Eixo x, eixo y, tá? Então, aqui tem vários casos, né? Se o c for igual a 0, fica y igual a menos x quadrado, que seria essa aqui. Tá? Se o c for positivo, né? Automaticamente vai cortar aqui na parte de cima.
Não esquecendo que as curvas de nível não se interceptam. Interseções com os planos. Primeiro x, z, quer dizer que o y é zero. Então, se o y é zero, vai ficar f de x zero igual a zero mais x quadrado, que é igual a x quadrado. Então, eu vou ter também uma parábola, eixo z, eixo x, só que agora essa parábola tem concavidade para cima. E com plano YZ, quer dizer que o x é zero. Então, daqui eu tenho que f de 0y é igual a y. Eixo y, eixo z, função identidade. E agora eu preciso descrever todas essas informações no gráfico da função. Então, aqui, eixo z, eixo y, eixo x. Tenho como reta suporte a identidade, que está justamente nesse plano ZY. Tá? E aí ele me diz o seguinte: as curvas de nível que estão no plano XY são parábolas com concavidade para baixo, né? Então aqui está o eixo Y positivo, né? E aqui no caso o eixo X. Então em cada ponto desse eu vou ter uma parábola com concavidade para baixo, né? Então ela vai estar para lá. E vou colocar mais um pontinho aqui. E a outra informação que eu preciso mostrar é que, quando eu olhar para o plano XZ, eu vou ter uma parábola com concavidade para cima. Então, plano ZX é esse aqui, né? Então, justamente, vou fazer aqui de amarelinho. Então, se eu pegar esse pontinho aqui, eu vou ter uma parábola com concavidade para cima. Então, esse seria o gráfico da minha função, né? Fazer pontilhado aqui para não parecer que está cortando o eixo, tá? Então aí 2,5, né? Se fizesse todos os itens. Alguma dúvida? Não?
questão número 2. Ele diz o seguinte: determine as equações paramétricas da reta que é perpendicular, ou seja, ortogonal, ao plano dois x mais 4y mais 3z igual a 0 e é também tangente à curva alfa de t igual 2t, t quadrado menos 1 e t quadrado menos t. Então, olha só. Qual é a ideia? Se eu pego, por exemplo, uma curva em um determinado ponto, se eu calculo a reta tangente a esse ponto, que nós podemos calcular facilmente através da sua derivada, né? Ele está dizendo que ele quer saber a equação paramétrica de uma reta que satisfaz duas coisas. Ela é tangente a esta curva e, ao mesmo tempo, ela é ortogonal a um plano. Então, é como se você tivesse um plano aqui. E essa mesma reta, no caso, ela é ortogonal a este plano. Então, observem, não sei se vocês lembram como foi que a gente deduziu a equação de um plano. Dado um ponto P0 e um vetor normal, tá? A gente pegava um ponto genérico, x, y, z, e aí a gente construía esse vetor, esse ponto P0 aqui, coordenada x0, y0, z0, e a gente fazia o produto escalar desse vetor com coordenada final x, coordenada inicial x0, y, y0, z, z0, e a gente fazia o produto escalar com esse vetor normal e igualava a zero. Tanto que, se esse vetor normal tem coordenadas a, b e c, a equação desse plano era da forma ax mais by mais cz igual a 1d. Então, justamente as coordenadas do vetor normal é justamente as coordenadas, no caso, os coeficientes no caso de cada uma das suas variáveis. Então, com isso, fica bem fácil de você dizer quem é o vetor normal aqui, ó. O vetor normal vai ser o vetor que vai ter as coordenadas, os coeficientes de x, y e z. Então, esse vetor normal vai ser 2, 4, 3. Tá? Só que ele quer que seja normal ao plano, mas que também seja tangente à curva. Essa curva é a curva alfa de t. Então, para ser tangente, derivada. Então, você vai calcular a derivada. Então, quem seria alfa' de t? Alfa' de t vai ser 2
derivada de t quadrado 2t, derivada de menos 1, 0, derivada de t quadrado 2t e derivada de t, 1. Correto? Então, como esses dois vetores vão ter a mesma direção e o mesmo sentido, eles podem, na verdade, se diferenciarem através apenas da sua norma, ou seja, do seu comprimento. Então, quer dizer que a diferença desse vetor para esse pode ser apenas o seu comprimento. Então, daqui eu tiro uma relação entre o alfa' de t, que é o vetor tangente, com um n. Então, eles se diferenciam a menos de uma constante. Por quê? Porque um tem que ser tangente à curva e, ao mesmo tempo, ele tem que ser ortogonal ao plano. Então, o meu trabalho aqui vai ser determinar quem é esse lambda, de forma que esses dois vetores, no caso, sejam um múltiplo do outro. Então, esse vetor aqui é 2, 2t, 2t menos 1, lambda, n, 2, 4, 3. Daqui eu tiro que 2 é igual a 2 lambda. Então, isso implica que lambda tem que ser 1. Tá? 2t igual a 4 lambda. Como lambda é 1, então vai ficar 2t igual a 4. Daqui eu tiro que t tem que ser 2. E na terceira eu tenho 2t menos 1 igual a lambda vezes 3. Só que esse lambda eu já sei quanto é que é. Ele é 1. Né? Então vai ficar 2t menos 1 igual a 3. Daqui eu tenho que 2t é igual a 4. Daqui eu tenho que t é igual a 2. Justamente para justificar que está correto o meu cálculo. Vamos supor que eu encontrasse aqui que um parâmetro t deu 2. E quando eu fosse fazer a terceira coordenada, eu encontrasse que o parâmetro t fosse qualquer outro número diferente de 2. O que significaria? Que essa reta ela não pode ser normal ao plano e ao mesmo tempo tangente à curva. Porque você estava encontrando dois pontos diferentes. Tá? Então, se você encontrar um valor de t para uma coordenada e um valor de t para outra, quer dizer que isso aí não vai ocorrer para o mesmo ponto. Tá? Então, feito isso, eu já sei quanto é que é o lambda e já sei quanto é que é o t. Mas ele, na verdade, quer que você descreva as equações paramétricas. Né? Então, a equação paramétrica, eu vou escrever primeiro a equação vetorial. Então, x, y, z. Então, eu quero que ela passe por esse ponto. Qual é o ponto? Alfa, o parâmetro t é 2. Então, alfa de 2. Mais lambda vezes alfa' de 2. Ou se você quiser colocar o vetor n. Né? Então, aqui, ó, x, y, z vai ser igual. Alfa de 2 eu vou substituir. Então, quem é alfa de 2? Vai ficar 2 vezes 2. 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado menos 2. Mais lambda vezes vetor derivada 2. 2 vezes 2. E 2t. 2 vezes 2 menos 1. Então, daqui eu tenho que x, y, z vai ser igual a 4, 3, 2, mais lambda, 2, 4, 3.
Só que ele pediu a equação paramétrica. Então, x é igual a 4 mais 2 lambda, y é igual a 3 mais 4 lambda, e z é igual a 2 mais 3 lambda. Dúvidas? Então, sempre quando você tem um problema de plano com reta tangente, né, a ideia é você mostrar, na verdade, comparar, na verdade, que o vetor normal ao plano, ele é um múltiplo do vetor derivada, que é o vetor tangente. E aí você encontrar em que ponto ocorre isso, né? Ou seja, em que ponto em que uma reta que é ao mesmo tempo perpendicular a um plano, ela também é tangente a uma curva. Eu gosto muito desse tipo de questão. Quase todas as minhas provas cai plano e reta, né? E na sexta-feira tem um modelo que vai cair. Eu não sei se é o de vocês ou se é o da tarde, mas tem um que vai cair. Ok? Dúvidas? Nessa prova aqui, eu fui muito generoso nessa questão 2. Calcule as derivadas parciais. Essa aqui não tem chance de cair na prova de vocês, tá? Calcule as derivadas parciais. Del f del x e del f del y da função. Eu acho que eu tinha batido a cabeça. Olha a função que eu coloquei. Ridícula. Eu acho que eu estava com medo de alguém tirar 0. Polinômio? Meu pai do céu. X ao cubo, x quadrado y, mais x, menos 3y, mais 2. Olha só, meu pai. Nem lembro disso. Mas claro, eu coloquei valendo meio ponto também, né? Porque é muito fácil. Derivada parcial de f em relação a x, então você vai olhar y como uma constante, né? Possivelmente, nessa prova, eu deveria ter dado essa aula de derivadas parciais como a última aula antes da prova. Aí eu fiquei com medo do pessoal ter entendido, não ter entendido bem o assunto, né? E aí eu coloquei um exemplo bem bobo. É por isso que eu estou achando que eu não lembro disso aqui. Então tá. Então y é uma constante, então derivada de 4, esse 4 cai, fica 4x ao cubo y ao quadrado, menos esse 2 cai, fica 2xy, derivada de x dá 1, derivada de menos 3y dá 0, derivada de 2 dá 0. Constantes. E a derivada parcial de f em relação a y. Agora eu olho x como uma constante. Então esse 2 cai, fica 2x
x à quarta y. Derivada de y dá 1, menos x quadrado. Derivada de x dá 0. Derivada de menos 3y, menos 3. E derivada de 2 dá 0. E a última questão da prova, que seria a 4, né? Eu fiz a 1, a 2 e a 3. Claro que tem que ser comprimento de curva, cadê? Uma partícula desloca-se no espaço descrevendo uma trajetória que coincide com a imagem da função que se de t 1 t quadrado t ao cubo. Calcule o comprimento da trajetória da partícula entre os pontos um, 0, 0 e 1, 1, 1. Então, o comprimento de que si vai ser uma integral de A até B da norma da derivada dessa curva. Primeiro passo, eu tenho que encontrar quem são A e B. Como ele não me deu de graça, eu vou ter que comparar. Eu tenho a curva, então quem é a curva 1t quadrado t ao cubo, eu vou igualar esse ponto. Então, 1t quadrado t ao cubo, eu quero que seja igual a 1, 0, 0. Primeira coordenada está ok. Segunda coordenada, t quadrado igual a 0. Daqui eu tiro que t é 0. T ao cubo igual a 0. Daqui eu tiro que t é 0. Pronto. Já encontrei o limite inferior. Limite superior, a mesma coisa. Vou pegar 1t quadrado t ao cubo e vou igualar a 1, 1, 1. Primeira coordenada está ok. Segunda coordenada, observem, ó, t quadrado igual a 1.
Daqui eu tiro que o t é mais ou menos 1. Então eu teria duas possibilidades. Só que uma vai ser excluída na terceira, ó. T ao cubo igual a 1. Daqui eu tiro que t é 1. Então, sai a possibilidade dele ser negativo. Tá? Então vai ficar, quem é a norma do que cilinha de t? Vai ser a raiz quadrada da derivada das funções coordenadas. Derivada de 1 dá 0, derivada de t quadrado dá 2t, e derivada de t ao cubo, 3t quadrado. Então, 0 mais 2t mais 3t quadrado. Então, aqui vai ficar integral de 0 a 1, tá? T quadrado, 2t, beleza. Integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 2t mais 3t quadrado dt. Oi? Eu não elevei. Ah, perdão. Esqueci de elevar o quadrado aqui, né? Vou refazer. É a soma das minhas coordenadas ao quadrado. Obrigado. Então vai ficar raiz quadrada de 2t ao quadrado mais 3t ao quadrado dt. É bom que ficou mais fácil. Então vamos lá. Comprimento de que se vai ficar integral de 0 a 1, raiz quadrada, aqui 2 ao quadrado 4, 4t ao quadrado mais 3 ao quadrado 9, 9t à quarta dt. Então aqui eu posso colocar t quadrado em evidência, tá? Então vai ficar raiz de t quadrado, 4 mais 9t quadrado dt. Raiz quadrada de um produto é o produto das raízes quadradas. Então isso aqui vai ficar igual a integral de 0 a 1, raiz quadrada de t quadrado, vezes a raiz quadrada de 4 mais 9t quadrado dt. Integral de 0 a 1, raiz quadrada de t quadrado seria módulo de t. Só que neste caso o módulo de t é t, porque eu estou com o parâmetro t variando de 0 a 1. Tá? Então t raiz de 4 mais 9t quadrado. Fácil, fácil, né? Uma mudança de variável. Eu vou chamar de u de 4 mais 9t quadrado. Daqui eu tiro que du é igual a 18t dt. Então daqui eu tenho que du sobre 18 é igual a t dt. Limites. Se o u for 0, perdão, se o t for 0, o u dá 4. E se o t for 1, o u dá 13. Então isso aqui vai ficar igual a integral
de 4 a 13 da raiz de u. Quem é t dt? T dt du sobre 18. Tá? Esse 18 sai da integral, então fica 1 18avos. Integral de raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio. Tá? Então, primitiva de uma função de um polinômio, você aumenta uma unidade no expoente e divide por esse expoente, esse novo expoente, né? Então vai ficar u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Variando de 4 até 13. Tá? Então aqui dá 3 meios. Então fica 1 18avos vezes, 3 meios. Quando eu passar lá para cima, vai ficar 2 terços. U elevado a 3 meios. Variando de 4 até 13. Então, isso aqui é igual. Dá para simplificar aqui, né? 2 com 18 dá 9. Dá 1 27avos. U elevado a 3 meios. Então, vai ficar raiz de 13 elevado ao cubo menos raiz de 4 ao cubo. Esse aqui eu vou deixar, fica 1 27avos. 13 ao cubo, né? É a mesma coisa que 13 ao quadrado vezes 13. Então vai ficar 13 vezes raiz de 13 menos raiz quadrada de 4 é 2, 2 ao cubo, 8 unidades de comprimento. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Então vamos à prova de 2017. Esboce o gráfico
da função f de x, y igual a y dividido por x² mais 1. Explicitando domínio imagem e curvas de nível. Então vamos lá. Domínio da minha função é uma função de duas variáveis. Não existe restrição no denominador, porque o denominador é sempre diferente de zero, tá? Então isso faz com que eu possa afirmar de cara que o domínio dessa função é todo R2. Né? Se você pegar e calcular f de 0y, você vai ver que isso aqui vai dar y dividido por 0 mais 1, que é y. De novo, ó, apareceu a função na coordenada y como se fosse uma função identidade. Então quer dizer que se o y variar de menos infinito até mais infinito, a imagem vai variar de menos infinito até mais infinito. Então, automaticamente, eu posso afirmar que a imagem dessa função é todos os reais. Curvas de nível é você resolver a seguinte equação: f de xy igual a uma constante, f de xy é igual a y dividido por x² mais 1, igual a uma constante, onde essa constante pode ser qualquer número real. Então, daqui eu tiro que y é igual a c vezes x² mais 1. Se esse c for zero, dá zero, então é um pontinho. Se o c for positivo, é uma parábola com concavidade para cima, né? Então aqui, ó, não toca no meu eixo, né? Então quando o x é zero, vai dar esse c. E quando o c for negativo, automaticamente a concavidade vai ser para baixo. Ele não pediu para eu calcular as interseções com os planos, mas eu vou fazer, porque auxilia no gráfico. Então, o plano XZ quer dizer que o y é zero. Então, se o y é zero, vai ficar f de x0, que vai dar zero. E o outro, 0y z, quer dizer que o x é zero. Então, vai ficar f de 0y. Então, como o x é zero, vai ficar y dividido por 0 mais 1. Isso aqui dá y. Minha função identidade. Eixo y, eixo z.
E aí eu posso traçar o meu gráfico. Eixo X, eixo Y, eixo Z. E aí eu vou ter que refletir todas as informações que eu obtive. Então, curvas de nível tem que ter concavidade para o eixo Y positivo, se o parâmetro for positivo, né? Então, automaticamente eu teria aqui, ó, se eu pegar um ponto aqui, então eu vou ter uma concavidade para este lado. Quando chegar na origem, vai ser um ponto só, a curva de nível, né? E aí, quando passar para a parte negativa, inverte a concavidade. E assim. Então, tem um ponto aqui que muda a concavidade, que é justamente quando o parâmetro C é igual a zero. Quer dizer, se a gente fosse comparar as duas provas, né? Quer dizer, você vê que eu não mudei muito, na verdade. A prova de 2016, você tinha um gráfico que não tinha uma mudança no caso de concavidade. A concavidade sempre era do mesmo lado, né? E aí, em 2017, eu só fiz uma coisinha a mais para que eu tivesse uma mudança de concavidade, né? Apenas isso. Opa. Bom dia. Bom dia. Gabriel Carvalho, de Engenharia Civil. E, nesse caso, eu tenho muita dificuldade em achar a imagem da função. Nesse caso, se eu só zerou o x, viu que ia dar uma reta e a imagem de todos os reais. Só que tem algumas funções que, quando a gente zera o x ou o y, dá, por exemplo, só pontos na origem. E quando a gente vai olhar a função... Pontos na origem? Como assim? Por exemplo, eu trouxe aqui uma função muito infeliz. Tipo, f de xy é igual a x² sobre 4x² menos y². 4x² menos y². menos y². Tá, okay. Acha a imagem disso aí. Então, vamos lá. Ó, você está querendo... Aqui você está querendo, na verdade, se eu substituir x por zero, isso aqui vai dar um ponto. Né? Se eu substituir y por zero, isso aqui vai dar 1/4, que é o que talvez ele esteja querendo dizer. Tá? Mas aí o que você tem que observar? Tem algum ponto em que isso aqui não vai estar bem definido? Quer dizer, substituir x por zero e y por zero, você já observou que não vai funcionar, porque vai dar um único ponto aqui que vai satisfazer isso. Mas aí eu pergunto para você, existe algum ponto aqui que, primeiro, qual é o domínio dessa função? O domínio da função, eu anotei aqui, vai ser todos os reais menos mais ou menos 2x. Tipo. Sim. O y igual a mais ou menos 2x. Exatamente. Perfeito. Então, quer dizer, ele viu que tem uma restrição aqui em relação a essa função estar bem definida ou não. Agora, o que ele quer discutir é a questão da imagem. Então, se você observar, ó, se você fizer o y aqui, pode acontecer que se esse y for muito grande, tá, automaticamente ele fique maior que 4x². Ou seja, se eu pegar um x pequeno e pegar um y suficientemente grande. Como isso aqui é sempre positivo, então automaticamente vai acontecer que esse y, se ele for muito grande, vai fazer com que essa fração seja um número negativo. Tá? Então você pode pegar e fazer um exemplo. Tipo, faz x igual a 1, x igual a 1, tá?
x igual a 1, x igual a 1. Vai ficar 1 dividido por 1 menos y ao quadrado. Quando você fizer isso, você vai fazer com que você consiga varrer todo o conjunto dos números negativos. Por quê? Porque aqui vai ficar 1 menos y ao quadrado. Qualquer número que você queira que dê aqui, né? O que eu quero dizer com isso vai ficar 1 dividido por 4 menos y ao quadrado. Se você quer que isso aqui seja um número negativo, você tem que resolver essa equação, que isso aqui é uma curva de nível, tá? Você quer que a imagem seja igual a uma constante. Então, essa constante você vai pegar e vai fazer a conta. Então, aqui vai ficar 1 igual a 4c menos cy ao quadrado. Correto? E o que eu quero que você observe? É que se você pegar qualquer y, né, que já dê maior do que 4, por exemplo, se eu pegar aqui y igual a 2, vai dar uma indeterminação, porque não está no domínio. Mas se eu pegar 2,00000001, isso aqui já vai dar um número muito grande. Por que vai dar um número muito grande? Porque isso aqui vai estar tendendo a zero. Que vai ficar 4 menos 2,000001 ao quadrado. Então isso aqui vai dar um número muito grande negativo. Correto? Ou seja, vai começar lá de menos infinito. Aí eu vou lá, menos infinito, aí vou diminuindo. Como é que eu faço para mostrar aqui em que ponto isso aqui tem a possibilidade disso aqui dar zero? Eu sei, número negativo, beleza. Mas eu quero saber, e zero? Será que isso aqui em algum momento pode ser zero? Ó, se isso aqui fosse zero, ia passar para o outro lado lá, né? Você ia ter que x, no caso, seria igual a 0 vezes 4x² menos y². Daqui você teria que tirar que o x é zero. Se o x for zero, né, a imagem dá zero. Correto? Então, número negativo, você já concorda comigo que eu consigo exibir todos? Número zero, eu consigo, basta eu fazer, no caso, o x igual a zero. Se eu fizer o x igual a zero e o y diferente de zero, isso aqui dá zero. E agora, e o número positivo? E como é que eu faço para os números positivos? Como é que eu faço para mostrar que os números positivos vão ser soluções dessas curvas de nível? Mesma coisa, você vai pegar aqui x² dividido por 4x² menos y² igual a uma constante. Só que agora você quer que essa constante seja um número positivo. Tá? Aí eu pergunto para vocês, o que tem que acontecer para esse número ser positivo? Hein? O 4x² tem que ser maior que y². Certo? Aí você pergunta, mas será que ele vai conseguir varrer todos? Né? Aí aquela mesma coisinha, ó, se você pega, por exemplo, y igual a 2, y igual a 2, 2 ao quadrado dá 4. Mas se você pegar x igual a 1, né, vai dar uma indeterminação aqui. Mas se você pegar 1,00000001, esse número aqui vai ficar muito próximo de zero. Quando você pegar 1 pelo número muito próximo de zero, isso aqui vai dar infinito. Isso aqui mais infinito. Você está entendendo? E aí você vem diminuindo, na verdade, todos os números, na verdade, de forma que você consiga varrer todo o conjunto dos números reais. Então, quer dizer, o que eu fiz aqui é porque essa função automaticamente tem uma função de grau 1 aqui o grau é 1, automaticamente eu consigo enxergar muito mais rápido. Porque grau 1, grau 1. Mas você não vai querer fazer aqui a mesma coisa se aqui é grau 1, aqui é grau 2, grau 2, grau 2. Você não vai chegar na mesma conclusão. Entendeu? Então, quer dizer, o artifício que eu faço em determinadas situações é aquilo que eu falei para você. A maturidade que você vai adquirir quando você resolver exercícios é que vai dizer como você vai resolver a questão. Não é porque eu faço uma questão de um jeito que todas as questões que vão aparecer eu vou ter que fazer do mesmo jeito. Senão seria uma regra de bolo. Correto? Está claro isso? Dúvidas? Tá, então eu ia ter que ir jogando valores até achar que são as curvas de nível. Você vai encontrar, se você encontrar aqui um valor que não tem solução, então automaticamente isso aqui não pode estar na imagem. Mas aí eu testei zero, testei o número negativo, testei o número positivo. Entendeu? Então essa é a ideia, na verdade, quando você pegar um pouco mais complexa,
É você resolver as curvas de nível, porque as curvas de nível são o quê? Você dizer quais são os pontos do domínio que vão ter essa imagem. Então, se você chegar aqui em alguma dessas equações e não tiver solução, quer dizer que esse ponto não está na imagem. Certo? Tá, então se eu ia ter que, tipo, se eu testasse para negativo, deu, para zero deu, para positivos, deu também. Só que, tipo, tem um intervalo que não vai ter imagem. Então, mas é isso que tu vai ter que descobrir. Eu estou dizendo como é que tu vai resolver. Você vai encontrar a solução de C. Você vai ter que determinar qual é o C aqui que não vai ter imagem. Mas, tá, dá para afirmar que vai ter um C que não vai ter imagem só olhando, porque tipo, eu já ia desistir no negativo 0, 1 e assumir que ia ser todos os reais. Mas por quê? Mas tu já testaste para verificar qual é o C que vai ter problema aqui? Eu joguei no GeoGebra e eu sei qual é. Como? Eu joguei no GeoGebra e eu sei qual é a imagem. Então, qual era o C que o GeoGebra disse para você? Se está certo, quando você substituir esse C aqui, você vai resolver essa equação, vai dar uma coisa impossível. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer, a ideia é você resolver sempre essas equações. Quais são as equações? X² dividido por 4x² menos y² igual a uma constante. E aí você vai perguntar qual é o C que isso aí não vai ser satisfeito. E aí, automaticamente, se você encontrar um C que isso aqui não esteja satisfeito, esse C não pode estar no conjunto imagem. Correto? Pois não? Bom dia, Lucas Moura, de Engenharia Civil. Na mesma questão que o Gabriel fez, ela foi uma questão da última monitoria e eu gostaria de saber se resolvendo, igualando a minha função a C e resolvendo como uma função quadrática, achando delta, a condição de delta maior ou igual a zero resolveria a imagem? Sim, com certeza. Porque, tipo assim, resolvendo por Você delta... fala para essa função, né? Isso, perfeito. Aí, tornando x ou y variáveis, dá o mesmo resultado. Só que, tipo, o meu resultado chegou que C tem que ser maior ou igual a 1/4. Só que em sala de aula, o monitor... C maior ou igual que 1/4. Você resolveu isso aqui. Então, x² igual a 4C, x² menos C, y². Aí você escreveu como se fosse uma função quadrática, sendo x a variável, ou também pode fazer como y variável. Então você fez uma mudança de variável aqui para o y. Isso aqui é uma função biquadrada. Uhum. Você não esqueceu de fazer isso? Que aqui é uma função biquadrada. Então tu não pode aplicar Bhaskara direto. Tá? Então você teria que fazer aqui uma mudança de variável, chamar y², sei lá, de z. Porque quando tu encontrar a solução, tu vai ter que tirar a raiz quadrada dessa solução. Que aí pode ser que aí esteja o teu erro. Né? Aí quando eu for escrever aqui, vai ficar x², vou passar esse menos cz para cá, então vai ficar cz igual a 4cx² menos x². Agora sim eu estou olhando isso aqui como uma função de grau 2. Aí eu posso aplicar Bhaskara para esta função z como função de x. Só que quando eu encontrar a fórmula de Bhaskara de z, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, não esquece que eu vou ter que voltar para cá. Esse z é y². E aí eu vou ter que extrair a raiz disso. Então talvez esteja aí, esteja o seu erro. Entendi. Porque não é uma função, é uma função biquadrada, não é uma função de grau 2 isso aqui. Então quando eu tenho que fazer uma mudança de variável, porque se você aplicar Bhaskara aqui, você está encontrando o valor de y² e não o valor de y. Entendeu? Então você vai ter que extrair a raiz. É que em uma das resoluções semelhantes a essa questão, eu vi alguém fazendo dessa forma. Não, poderia fazer dessa forma se fosse isso aqui, ó. Entendi. Aí está certo, é direto, fórmula de Bhaskara. Só que aí, como eu estou dizendo, isso aqui é uma função biquadrada, ela tem 2 quadrados. Entendi. Ela não tem só um quadrado. Ela tem 2 quadrados, um para x e um para y. Então você tem que fazer uma mudança de variável para ela ficar uma função com um quadrado só, encontra a fórmula de Bhaskara dela e depois extrai a raiz. Então a solução aqui é ficar um negócio, ó, mais ou menos a raiz disso.
duas raízes. Aí você tem que calcular o domínio, né? Esse radicando tinha que ser positivo, e esse radicando que vai sobrar aqui também teria que ser positivo e fazer a interseção. Só outra dúvida quanto à questão dos gráficos. Pelo menos aqui na sala, o senhor trouxe duas provas que os gráficos eles não eram assim tão difíceis de serem desenhados, né? Sim. Mas é que a gente teve acesso a uma prova sua que o gráfico ele ficava tipo assim, o senhor pega uma folha de papel, o senhor amassa ela, amassa de novo, aí abre, aí era o gráfico. E não é exagero. Olha, eu não lembro dessa folha de papel. Talvez eu possa trazer depois para o senhor. E não era nenhum exagero. Não, na verdade, todas as minhas provas, quando elas vêm com nível de dificuldade maior, o máximo que aparece é uma inversão de concavidade, ou na curva de nível, ou inversão de concavidade nas interseções com os planos ZY e ZX. É o máximo que acontece. O negócio de pegar uma folha de papel, amassar e abrir ela de novo, não é minha prova, com certeza. Todas as minhas provas é a mesma metodologia sempre. É sempre inversão, né? Sempre inversão de concavidade, ou em curva de nível, ou inversão de concavidade, tipo, gerar uma hipérbole para um lado para o outro, ou uma hipérbole para cá, para o eixo, no caso, XZ. Mas foi o máximo que eu já fiz. Por exemplo, aquela gráfico que a gente fez da sela de cavalo, foi o único gráfico que eu já fiz que era uma coisa absurda, mas foi numa prova de terceira chamada, né? Então, era justamente para a pessoa não fazer, né? Mas em prova, não me lembro disso. Tanto que eu estou fazendo esse tipo de gráfico é porque o gráfico de vocês vai ter inversão. É por isso que eu estou fazendo. Vai ter inversão. Mas, tipo assim, a pergunta era só para saber quantas curvas de nível o senhor recomendaria a gente fazer para que o gráfico pudesse ficar mais palpável no desenho. Então, você observa que a questão da quantidade de curva de nível, eu vou ser bem sincero para vocês, eu fico impressionado que quando eu vou corrigir a prova de vocês, né, tem muito aluno que é muito bom de desenho. Porque, tipo assim, a questão, por isso que eu falo assim, esboce o gráfico. Eu quero um esboço. Você não precisa fazer o gráfico de forma perfeita, né? Por quê? Porque quanto mais pontos você colocar aqui, mais fácil fica de entender o teu gráfico, né? Mas se você quisesse, por exemplo, melhorar a forma do teu gráfico, era você colocar mais sombras, colocar coisas mais pontilhadas, no caso, principalmente nas curvas de nível, para poder ter uma noção melhor. Mas o que eu quero na prova não é a beleza do seu gráfico. O que eu quero é que todas as informações que você tirou aqui, eu consiga olhar para o gráfico e falar assim, olha, domínio, todo R2 vai abrindo, imagem de menos infinito a mais infinito, interseção com os planos, uma reta aqui, essa informação que eu quero. É essa informação que eu quero. Que tudo que você conseguiu tirar de forma individualizada, eu consigo observar no gráfico. Agora, claro, quanto mais curvas de nível você colocar, mais bonito vai ficar. Mas, claro, eu não estou pedindo que você passe lá a prova inteira querendo desenhar e encontrar uma perfeição. Vai ter aluno, eu vou trazer para vocês. Eu fico impressionado, tem aluno que consegue fazer até as sombras do gráfico, né? Que é uma coisa difícil de fazer, né? Mas, mérito do cara, o cara gosta de desenhar. Mas não é isso. Se você me der a ideia do gráfico, fizer um esboço e todas as informações estiverem corretas, você vai tirar a mesma nota do cara que vai tirar a perfeição no gráfico dele. Agora, o que eu não quero é, se a concavidade aqui está para a direita, aqui está para a esquerda, tu não me entregue um gráfico assim. Porque se aqui passou pela origem, tem um ponto no caso de mudança de concavidade aqui. Como é que tem uma concavidade aqui, para baixo? Isso aqui é um erro. Você pode colocar um monte de curva de nível, mas se você colocar uma numa posição errada, isso é um erro no gráfico. Por quê? Porque se aqui, para C igual a 0, dava esse ponto, então como é que aqui embaixo ainda tem uma concavidade para esse lado? Não pode. Aí isso é errado.
Mas em termos de você fazer mais ou menos curvas de níveis, fica a seu critério, né? Fica a seu critério. Obrigado. Tá? Mas é aquilo que eu falei para vocês já, acho que na primeira semana de aula, se eu não me engano. O que eu não gosto, né, que é uma coisa que podem falar que eu sou mal de A a Z, né? Tanto que eu estava conversando com um aluno desse, ele chegou a dizer, professor, o senhor sabe que a sua fama não é muito boa, né? Mas uma coisa que ninguém pode dizer, é muito difícil um aluno tirar 0 comigo. Ele só tira 0 se ele entregar a prova dele em branco. Porque eu aproveito até a besteira que ele escreve. É sério. Vocês vão ver. Eu dou 10º. Qualquer coisa que você consiga escrever de forma... Se eu falar assim, não, mas eu acho que ele quis dizer isso. Né? Eu acho que ele quis dizer isso. Já ganha alguma coisa. Então, não sabe fazer o gráfico da função. Mas, poxa, sabe calcular o domínio? Sabe calcular a imagem? Qualquer tipo de justificativa que você faça, isso já ganha pontuação. Né? E essa, mas é 2/10, 3... Mas, gente, isso vai fazer uma diferença no final. Pois não? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Thiago, eu sou de Engenharia de Telecomunicações e eu queria que o senhor me ajudasse a resolver um limite. O senhor poderia me ajudar a enxergar uma forma de resolver o limite de x vezes y dividido por y menos x ao cubo? Y menos X ao cubo. x vezes y dividido Por y menos x ao cubo. y menos x ao cubo. Você quer Quando- provar o quê? O limite quando o x tende para 0. Se ele existe ou não existe, não sei. Um limite aqui. Se você pegar tt, aqui vai ficar t² dividido por t menos t ao cubo, que vai ficar t dividido por 1 menos t². Quando t vai para 0, isso vai para 0, para esse caminho. Né? E agora, se eu pegar x0, y0, t ao cubo, t ao cubo, xy t², e aqui eu vou ficar t menos t ao cubo. Não, aqui não vai funcionar esse. Eu vou pegar t raiz de t. Não, esse aqui não vai funcionar porque o grau de cima vai ficar maior do que o de baixo. T. Não, este não. Pegar a raiz de x, a raiz de y, vai ficar t. T. Tá, isso aqui xy dividido por y é maior ou igual. Tu poderias aí usar 0/0, vai ficar 2. Os caminhos, na verdade, através de polinômios, todos vão dar 0, né? Porque aqui o grau do numerador, se eu pegar aqui, vai ser sempre menor que o grau do denominador por causa desse 3. Se eu pegar polinômios de grau 1, né? Agora deixa eu ver se eu pegar um polinômio de grau maior. T5, Y5, 6.
xy dividido por y menos x ao cubo. Igual a uma constante. Daqui eu tenho que xy é igual a c vezes y menos x ao cubo. Xy menos c x ao cubo igual a cy. Aqui eu posso colocar o x em evidência. Y menos cx quadrado igual a cy. Se o c for 1, c igual a 1 resolve. É assim que você vai resolver. Se você pegar qualquer caminho da forma eu peguei aqui, foi o TT, né? Foi TT? Foi. Se você pegar o caminho TT, isso aqui vai dar 0, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai igualar essa expressão xy igual a y menos x quadrado, perdão, menos x ao cubo. E você vai resolver uma curva de nível. Você vai encontrar isso, supor aqui no caso que esse c tem que ser diferente de 0. E aí você vai escrever a curva aqui, ó. Quem vai ser a minha curva? xy igual a c vezes y menos x ao cubo. xy igual a cy menos cx ao cubo. Vou passar isso aqui para lá, vai ficar y vezes x menos c igual a cx ao cubo. Y é igual a cx ao cubo dividido por x menos c. Está aqui a curva que vai fazer com que esse c seja diferente de 0. Aí, com isso, eu provaria que o limite não existe. Exato. Que você vai mostrar uma curva que não vai para 0. Não vai admitir no caso que 0 exista, nesse caso. Como? Não vai admitir no caso que a imagem 0 exista. A imagem 0 exista? Não sei, não entendi. Não, isso aqui eu estou exibindo uma curva que se você colocar essa curva, qual é a curva? T, I, C, T ao cubo, T menos C. Essa curva, quando você substituir aqui, o limite vai dar C. E aí, se você pega um C diferente de 0, você está provando dois caminhos que têm limites diferentes. Tá, obrigado. Só isso. Entendeu? Tá? Dúvidas? 28. Questão 2. Calcule as derivadas parciais da função f de xy igual x ao cubo seno de x ao cubo y ao quadrado menos y.
Então, quem é del f e del x? Del f e del x vai ser igual. Regra do produto, ó, derivada da primeira, 3x², seno de x ao cubo y ao quadrado menos y, mais a primeira função, x ao cubo, derivada da segunda, vai ficar cosseno do arco, regra da cadeia, derivada do arco em relação a x. Então, del f del x vai ser igual a 3x² seno de x ao cubo y ao quadrado menos y, mais... Quanto é que dá essa derivada? Esse 3 cai, fica 3x² y ao quadrado, e aqui dá zero. Então vai ficar 3x² y ao quadrado vezes x ao cubo. Então, 3x² y ao quadrado cosseno de x² y ao quadrado menos y. E del f del y. Del f del y é mais rápido, né? Porque agora não precisa aplicar a regra do produto, né? Então vai ficar x ao cubo, derivada do seno cosseno de x² y ao quadrado menos y, regra da cadeia, deriva o arco x ao cubo y ao quadrado menos y, linha, em relação a y. Então, del f del y vai ser igual. Derivada aqui, esse 2 cai, fica 2x ao cubo y menos 1. 2x ao cubo y menos 1 vezes x ao cubo cosseno de x ao cubo y ao quadrado menos y. Del f del y vai ser igual. X ao cubo vezes x ao cubo, 2x à sexta y, menos x ao cubo, cosseno, x ao cubo y ao quadrado menos y. Calcule o limite abaixo. Limite quando o xy tende para 0, 0. X ao cubo y dividido por x² mais y². Para usar aquele resultado, né? Direto. Isso aqui é o limite quando o xy tende a 0, 0. Ó, x ao cubo y eu posso escrever como x² dividido por x² mais y² vezes xy. Essa função aqui é limitada. E essa aqui vai para 0 porque o x vai para 0, o y vai para 0. Uma função limitada é outra indo para 0, o produto tem que ir para 0.
Dúvidas? Questão 4. Calcule o comprimento da curva alfa de t igual 3, 2 menos cosseno t, t menos seno t, onde o t varia de 0 até π. Então, primeiro passo, calcular a derivada dessa curva. Então, quem é alfa' de t vai ficar 0. Derivada de 2 dá 0. Derivada de cosseno menos seno, com menos da frente, seno. Derivada de t dá 1. E derivada de seno, cosseno. Agora eu calculo a norma desse vetor. Raiz quadrada de 0 ao quadrado mais seno ao quadrado t mais 1 menos cosseno t ao quadrado. Então, o comprimento dessa curva vai ser a integral de 0 a π da raiz quadrada de seno ao quadrado t mais 1 menos 2 cosseno t mais cosseno ao quadrado t dt. Aí aqui, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então vai ficar comprimento de alfa integral de 0 a π da raiz quadrada de 2 menos 2 cosseno t. Aí eu vou abrir uma janelinha aqui. Para relembrar alguma coisa que vocês já viram. O que é o cosseno do arco duplo? Cosseno ao quadrado θ menos seno ao quadrado θ. E aí o que eu vou fazer? Eu quero que apareça lá como se fosse um cosseno de um arco duplo, só que lá tem t. Então, se eu substituir 2θ por t, aqui vai ser t sobre 2. Então vai ficar cosseno t igual. Cosseno ao quadrado θ. Eu vou colocar 1 menos seno. Vou precisar de seno de cosseno. 2. Aí vai. Acho que vai funcionar os dois. Eu vou precisar de seno, cosseno. Bora ver se eu vou precisar do seno ou se eu vou precisar do cosseno. Então, vou colocar primeiro o seno. Seno ao quadrado de t sobre 2, 2 vezes. Tá?
Então daqui eu tiro, ó, vou passar isso aqui para lá. Então vai ficar 2 seno ao quadrado de t sobre 2 é igual a 1 menos cosseno t. Apareceu o que eu queria lá, ó, 1 menos cosseno t. Então, o comprimento de alfa vai ser igual a integral de 0 a π. Aqui tem raiz quadrada, aí eu vou colocar o 2 em evidência, e vai ficar 1 menos cosseno t, dt. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a π, raiz de 2. Aí, onde tiver raiz quadrada de 1 menos cosseno t, eu vou colocar 2 seno ao quadrado de t sobre 2. Então, vai ficar raiz de 2 seno ao quadrado de t sobre 2 dt. Então, o comprimento de alfa vai ser igual integral de 0 a π de raiz de 2. Aí, de novo, ó, raiz quadrada de um produto é o produto das raízes quadradas. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 de novo. Raiz de seno ao quadrado de t sobre 2 dt. Então, esse comprimento de alfa vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, integral de 0 a π. E aqui, ó, por isso que eu optei pelo seno. Raiz quadrada de seno ao quadrado de t sobre 2, ó, vai cancelar, daria módulo do seno. Só que por que eu preferi optar pelo seno? Porque de 0 a π, o seno está positivo. Então, o módulo vai ser o próprio seno. Então, vai ficar seno de t sobre 2 dt. Certo? Entenderam? Se eu optasse pelo cosseno, eu teria que deixar o módulo. Aí você teria que dividir em duas regiões. Tá? E agora? Qual é a integral do seno? Né? Então você tem que pensar qual é a função que quando eu derivar vai dar seno. Menos cosseno. Então vai ficar 2 vezes menos cosseno de t sobre 2. Só que eu tenho uma constante aqui. Perdão, eu tenho uma regra da cadeia, né? Então essa regra da cadeia, quando eu fosse derivar, ó, daria meio. Então se eu pegar aqui e derivar direto, não vai aparecer essa função aqui, seno de t sobre 2. Por quê? Porque quando eu for derivar, derivada do cosseno vai dar menos seno de t sobre 2 vezes meio. Só que eu não quero que fique vezes meio, eu quero que fique só o 2. Então eu multiplico por 2, que é a minha constante. Agora sim, se você derivar essa função, derivada do cosseno menos seno, menos com menos mais, seno de t sobre 2, regra da cadeia, derivada de t sobre 2 meio, que vai cancelar com esse 2, e vai ficar só o 2zinho lá. Isso variando de 0 até π. Então, o comprimento desta curva vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos cosseno de π sobre 2, menos com menos mais, cosseno de 0 sobre 2. Então, vai ficar 4 vezes cosseno de π sobre 2 dá 0, cosseno de 0 dá 1. Então, 4 unidades de comprimento.
Pois não? Bom dia, Gabriel Carvalho, de Engenharia Civil. E tá, beleza, eu tô lá na prova fazendo ela e do nada eu caio numa relação parecida com aquela que tu teve que usar aquela tipo igualdade trigonométrica para substituir o 1 menos cosseno. E que eu nunca ia imaginar como chegar naquilo. Tem um outro jeito de fazer essa integral sem aquilo? Não. É como eu estou te dizendo, né? Integral tem vários métodos. Integração por partes, mudança de variável, né? Mudança de variável trigonométrica polinomial. Aí, gente, é aquilo que eu falei para você. Não pode chegar hoje e você dizer assim, eu não lembrava de como fazer. E o curso de cálculo 1 que vocês fizeram? Todas as técnicas que vocês apresentaram lá, eu posso usar sexta-feira na prova. Todas. Todas as técnicas. Né? Então, tipo assim, aí é estudar. É aquilo que eu falei para vocês. Você lembra no primeiro dia de aula? Quanto mais exercício você fizer, mais bem preparado você vai estar para a prova. Né? Então, é um método. Aí se você vai dizer assim, mas não teria um outro método? Esse aqui, com certeza, o que eu fiz é o método mais simples. Com certeza é o método mais simples. Uma mudança, no caso, de coordenadas aí trigonométricas. Com certeza é o mais fácil. Mas, como eu estou dizendo para você, se você colocou uma na prova e eu não lembrei como fazer. Paciência. Né? Jerônimo, se eu estiver respondendo a integral e chegar nessa parte e não conseguir fazer, eu consigo levar pelo menos metade da questão ou algo do tipo? Metade? Pô. Um quarto da questão, com certeza. Pô. É igual você chegar lá e falar assim, eu vou construir um prédio. Aí quando chegar lá e tu faz toda a estrutura de ferro, eu não sei mais construir. Não tem o prédio, né? Não tem o prédio. Não. É aquilo que eu falei para vocês, né? Estudem, né? Estudar é a melhor coisa que tem. Agora, vou ser bem sério, não adianta você ficar, gente, vou passar hoje, não vou comer, não vou dormir, né? Daria tempo, daria você fazer uma revisãozinha aí, né? Mas não adianta você também querer se ficar tão preocupado, porque você tem menos de 48 horas para a prova, né? Se o que você não fez, e aí em um mês de aula, você vai fazer muito pouca coisa. Eu não gosto de aluno que estuda na véspera de prova. Por isso que as minhas questões não são para alunos que estudam na véspera de prova. Né? As minhas questões são para alunos que estudam com mais tempo. Porque sempre tem uma pegadinha, sempre tem alguma coisinha lá que é para o aluno que tem um pouco mais de maturidade. Mas não são todas as questões. Né? Por exemplo, a prova de vocês tem uma questão bonita só. Só uma. Só uma bonita. Que é para eu poder dizer, esse aluno é 10, esse aluno é um zigotinho. Só isso. Só. Esse vai ser o diferencial do aluno 10 para o restante, que é a maturidade. Né? Agora vocês podem ter certeza que na segunda avaliação não vai ser assim, vai ser o inverso. Vai ser um monte de questão adulta e pouca questão infantil. Né? Por quê? Porque a segunda avaliação é a parte mais bonita do curso de vocês. Né? É a parte mais bonita. Então, tanto que eu tenho assim, daria para fazer uma prova com 20 questões facilmente. Né? Por quê? Porque tem muita coisa interessante. Muita coisa interessante. Né? Mas, vamos fazer primeiro a primeira avaliação. Independente do resultado dela, seja bom ou seja ruim, me façam uma promessa só, que vocês não vão desistir, vocês vão continuar estudando, continuar resolvendo exercício, entregando lista e deixe o resto por minha conta. Vão até o final do semestre fazendo a parte de vocês. Agora, Jerônimo, eu venho para a aula, não vou fazer lista de exercício, não vou resolver exercício, não vou assistir aula. Desiste logo, pelo amor de Deus. Porque você vai perder tempo, vai fazer a sua mãe gastar dinheiro de ônibus, pagar alimentação para você vir para a universidade e você não vai passar, porque eu sou bom, mas eu não sou Deus. Entendeu? Então, quer dizer, só vai passar quem realmente se esforçar. Mas o que eu quero que você guarde, independente do resultado de sexta-feira, seja qual ele for, isso não é ainda um momento para você decidir que vai desistir do curso ou não. Só se você vai desistir pelo fato de dizer que não vai mais estudar. Aí eu vou dizer, pode desistir. Só para você ter uma ideia, eu já aprovei alunos aqui com média muito abaixo de 5. Mas por quê? Porque o cara tinha mérito para ser aprovado.
Ou seja, eu não sigo esse negócio de, tem que tirar 5 em todas as provas. Primeiro que eu sou probabilista, então eu trabalho com média, desvio padrão. Então, para mim, tudo isso eu levo em consideração. Então, quer dizer, de 2, 1. Agora, também você tirou meio. A turma inteira tirou 9. Não tem desvio padrão que te salve, né? Porque você está muito aquém do pessoal, da galera lá, né? Agora, por exemplo, você tirou meio. Teve um aluno que tirou 9. Ótimo. Ele que é o desvio. Ele que está se desviando da curva. Está todo mundo aqui embaixo. Beleza. Né? Ótimo. Vai passar uma galera aí, né? De 2, no máximo que... mas eu queria passar com excelente. Aí tu tem que se livrar desse 9 aí. Né? Ou você fala para ele, desiste do curso, você já é muito bom. Né? Ou então você faz e não vir mais para a aula. Né? De 2, 1. Mas agora, se for só passar, se você estiver no meio da galera lá, você passa. Né? Ok? Então, até sexta-feira, se Deus quiser.